Olá, o STJ Notícias está começando agora. Maus tratos. Você sabia que abandonar animais é crime? Não alimentá-los e deixá-los presos em correntes também. Quem faz isso pode até ser preso. E agora a legislação que protege os animais deve ficar ainda mais severa. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no estúdio do STJ Notícias. Como denunciar casos de maus tratos a animais? Qual a pena para quem comete esse tipo de crime? E o que prevê a legislação para garantir proteção aos animais? Aqui no estúdio, uma especialista no assunto irá responder algumas perguntas enviadas pelos internautas através da página do STJ no Facebook. Não saia daí que eu já volto. Maltratar animais é crime e um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados promete fechar ainda mais o cerco aos covardes. A pena, que hoje não passa de 1 ano, poderá chegar a 10 anos de prisão em caso de morte do animal. Na reportagem especial de Gabriela Faria, você vai ver como a Justiça tem julgado casos envolvendo pessoas capazes de maltratar e abandonar animais indefesos. Depois de abandonar este cachorro em uma estrada, este vídeo caiu nas redes sociais e o casal foi identificado. Os dois prestaram depoimento e respondem por maus tratos a animais. O caso foi no Rio de Janeiro. Essa triste história teve um final feliz. O cãozinho foi adotado por uma família e ganhou o nome de Capenga, mas nem sempre é assim. Muitos acabam no abandono e morrem sozinhos. Consequência da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32 prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já no Código Penal, o artigo 164 determina detenção de 15 dias a 6 meses no máximo, além de multa. Os animais, eles deixaram de ser tratados efetivamente como coisa e passaram a assumir um comportamento de seres sencientes, ou seja, seres que sentem dor, seres que sentem mágoas, seres que têm sentimento e, por fim, devem ser tratados como tais, com muito respeito. Outro caso grave foi o desta cadelinha encontrada na rua em Brasília. Ela foi atropelada e durante 2 semanas se arrastou com as patas traseiras quebradas, com fraturas expostas. Mais um caso que foi parar nas redes sociais. A história da cachorrinha tocou o coração daquela que viria a ser protetora dela. Pela resistência, ganhou o nome de Vitória. Diélia levou para casa. Adotada pela empresária, a cadelinha ganhou uma vida nova. E se uma pessoa estranha se aproxima dela e da dona... Uma das patas quebradas teve de ser amputada. Não tinha como ser recuperada. Para Diélia, a deficiência de Vitória é só um detalhe. Quando eu resgatei a Vitória, eu adotei, eu procurei não pensar no depois. Eu procurei pensar no instante, no momento que ela precisava. Agora, sim, é uma dedicação total para ela, porque ela é totalmente dependente, é uma cachorrinha paraplégica, vai ficar em cadeira de rodas. Então, ela precisa de toda a atenção. E até quem trabalha diariamente com animais convive com os reflexos dos maus tratos. Daniel é médico e dono de uma clínica veterinária. Já perdeu a conta dos cães e gatos abandonados na porta da loja dele. Muitas vezes a pessoa fala, ou eu deixo aqui, eu vou jogar na rua de volta. Aí a gente pega, trata, tenta arrumar dona. É uma questão até, assim, nunca acaba, sabe? No STJ, algumas decisões já sinalizam punições mais severas para quem maltrata os animais. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o sacrifício deles em centro de controle de zoonoses não seja feito de forma cruel, como ocorreu em um município de Minas Gerais. Cães e gatos com raiva e leishmaniose eram sacrificados com gás asfixiante. Em um outro caso, o Tribunal da Cidadania proibiu a exibição de animais por um circo em Salvador. Segundo os ministros, laudos técnicos do IBAMA constataram que houve negligência da empresa com o bem-estar dos bichinhos. O próprio ato de abandonar é considerado crime pela Lei 9.605, né? Mas a pena para isso, para essa atitude,
é muito branda. Com a lei e a solidariedade dos protetores caminhando juntas, ganham o meio ambiente, a saúde pública e os animais com menos abandono e maus tratos e mais respeito e carinho. E hoje aqui no estúdio do STJ Notícias eu recebo a diretora do ProAnima, Simone Gonçalves. Simone, muito obrigado pela sua presença. Nós temos muitas perguntas que chegaram por meio da internet, mas eu começo perguntando para você o seguinte: como que eu posso e aonde que eu consigo fazer uma denúncia de maus tratos a animais? Veja, maltratar animais é crime. Então, como um crime, qualquer delegacia de polícia tem a obrigação de recepcionar a denúncia, fazer o boletim de ocorrência, que tecnicamente se chama termo circunstanciado, e encaminhar para a investigação. Se for um caso flagrante, ou seja, se tiver maus tratos em curso, pode se chamar a polícia militar, né, para fazer aquela autuação naquele momento. Mas se for uma coisa crônica, a delegacia de polícia civil. Se na sua cidade houver uma delegacia especializada em animais, vá para essa delegacia. Se houver delegacia de meio ambiente, também é preferível ir para a delegacia do meio ambiente, mas toda e qualquer delegacia tem a obrigação de receber a denúncia. Então, se eu percebo um vizinho maltratando demais um cachorro ou um cavalo que passa na minha rua completamente sendo maltratado pelo dono, eu posso ligar para a polícia na hora, no caso, ou eu posso tirar uma foto? Qual que é a melhor sugestão? Para interromper um ato em curso, por exemplo, Sim. uma pessoa está espancando o animal na sua frente, chama a polícia militar, porque é a polícia militar que tem, né, essa delegação de ir diretamente ao local e tentar interromper. Se houver polícia militar ambiental na cidade, melhor, se não, a polícia militar como um todo. Se for uma coisa do tipo, uma pessoa que mantém um animal em cárcere num lugar muito pequeno, por meses, a fio, etc., aí já cabe um pedido à Polícia Civil. Tá certo? Como eu disse, a gente lançou esse tema nas redes sociais do STJ e recebemos dúvidas. A primeira foi da Camila Marques, ela diz o seguinte: faço a denúncia e como a polícia vai proceder? Retirar o animal e fazer o que com ele? Minha cidade não possui um abrigo para animais, neste caso, como é que fica o bichinho? Então, Camila, essa é uma excelente pergunta, porque de fato é um dos principais nós, um dos principais problemas na questão do combate aos maus tratos é a destinação. Se for um animal silvestre, em geral existem os centros de triagem de animais silvestres, né, do IBAMA. Mas se for um animal doméstico, muitas vezes não há para onde ir, para além de se você aciona a mídia, aciona as redes sociais e consegue uma destinação para aquele animal, né? A ideia de que tem um abrigo que vai receber todos os animais, isso é só na nossa imaginação. Esse lugar não existe, mesmo onde existem abrigos, em geral, já estão na sua capacidade máxima, né? Não vai dar conta de todos os animais maltratados. Então, realmente é um desafio que a gente tem, no sentido de criar fundos específicos para o alojamento, né? E não só o alojamento, mas o tratamento desses animais. Perfeito, vamos para a próxima então, da Kitty Lobani Carneiro. Se maus tratos aos animais é um crime, por qual motivo os rodeios ainda são permitidos em certas cidades, sendo claro e óbvio o uso de instrumentos que machucam e exploram os animais? Essa é uma ideia criada durante anos. A gente vê que muitos ativistas têm participado de um rodeio fiscalizado ali, mas os maus tratos continuam, né? Sim. Já há várias cidades nas quais os rodeios são proibidos, quer por força de legislação, quer por força de alguma liminar conseguida na justiça. Então, o que a gente encoraja as pessoas a fazerem realmente se tem rodeio na sua cidade, entra com uma ação na justiça tentando impedir aquele rodeio, muitas vezes impedindo só os instrumentos, como o sedem, o animal já não pula e já acaba o rodeio. De fato, existem muitas práticas de maus tratos que são naturalizadas e cabe a nós, como protetores dos animais, fazer a denúncia, né, dizer, olha, isso é claramente maus tratos e a gente requer das autoridades que interrompa aquele evento. Só não vê quem não quer, né? Vamos para a próxima, então, da Regiane Oliveira. Só fiquei com a dúvida, afinal, a decisão engloba qualquer espécie de animal ou somente os domesticados? Essa proteção não abrange os bovinos, suínos, aves, outros, que são tratados como meros produtos alimentícios?
No caso, a decisão que ela está falando é a que a gente trouxe na matéria, né? Exatamente. O PL que foi aprovado na Câmara ainda não é uma decisão, porque ele ainda vai tramitar no Senado. Sim. Se houver alguma modificação no Senado, ele ainda volta para a Câmara. E, de fato, ele se refere apenas a cães e gatos, embora haja outras iniciativas legislativas também tramitando, que tendem a ir sendo apensadas, que englobam outros animais. A questão que ela traz é muito pertinente, porque, na verdade, a pecuária industrial toda implica em maus tratos. Sim. Só que existe todo um lobby no sentido de fazer de conta que não. Então, também faz parte da nossa evolução como sociedade encarar essa questão que é muito grave. Vamos para a próxima, então, da Cecília Vieira. A Cecília diz: quais atitudes podem ser consideradas maus tratos de animais? Excelente pergunta, Cecília. Existe um decreto de 1934 que tipifica uma série de formas de maus tratos a animais. E eles incluem, por exemplo, castigar, ferir, mutilar, abandonar animais, principalmente animais doentes, idosos, manter animais em locais exíguos, pequenos, que não lhes permitam a movimentação e comportamentos naturais de suas espécies, fazer cavalos andarem sem ferragem, ou se estiverem prenhes, ou se estiverem doentes, manter animais junto de outros animais que os façam medo, né? Então botar um animal que junto com outro para lhe amedrontar, promover rinhas entre quaisquer espécies de animais. Então existe uma longa lista. Agora, sempre cabe a interpretação, né? Porque a gente nunca vai ter uma lista suficiente de todas as maldades que o ser humano pode fazer, porque infelizmente o ser humano é muito criativo, né, na sua maldade. Então a gente nunca vai ter uma lista exaustiva. Então sempre cabe ir ao artigo 32, a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e basicamente ela fala ferir, mutilar, maltratar qualquer animal é crime. Então a gente leva isso e diz, olha, isso aqui caracteriza maus tratos e tenta provar, mostrar provas, mostrar laudos que mostrem que aquela atitude caracteriza maus tratos. Tá certo, então vamos para a próxima questão, Simone, que é da Paula Med, que veio pelo Facebook também. Esse caso acontece ao lado da minha casa. 2 cães podem permanecer 24 horas por dia acorrentados com correntes de no máximo 3 metros e totalmente ao sol e à chuva, sem nenhuma proteção ou abrigo. A água é dada em balde cheia de limo. Que absurdo, é o que eu tenho para dizer, o que você disse. É um absurdo, é muito comum e deve ser denunciado. Então, o que a gente estimula as pessoas a fazerem é realmente coletar provas, fazer fotografias, etc., e encaminhar à polícia. Infelizmente, tem algumas autoridades que acham que se o animal não estiver sendo espancado, não é maus tratos. Mas aí você deve levar, inclusive, o decreto de 1934, que tem em suas tipificações de maus tratos explicitamente manter animais em espaços que não lhes permitam o movimento. Quer ter um animal em casa, você que está nos assistindo, quer ter o seu bichinho de estimação, tenha, mas tenha consciência também de que você tem que tratá-lo à despesa, a carinho, a ser dado. Enfim, não quer ter, não precisa, ninguém te obriga a ter. Mas se for ter, pelo amor de Deus, cuida, né? Exatamente. É um investimento, né, do seu tempo, da sua energia, de 10, 15 anos. Então, a pessoa realmente precisa se perguntar, eu estou pronta para ter essa responsabilidade pelos próximos 15 anos? E sempre o ponto de vista do animal. Você quer um animal para fazer companhia para você, mas você vai fazer companhia para o animal? Você vai passar o dia todo na rua e quando você volta o animal vai ter passado o dia todo sozinho? Isso é justo? Não é. Simone, parabéns pela sua luta, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. A gente faz um breve intervalo.